O meu convidado agora é o médico urologista Dr. Márcio Carvalho. A gente também sempre traz as informações para os homens. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Rose. Porque não é só as mulheres que gostam de se cuidar, os homens também têm que receber informações. E as esposas que estão em casa... Os homens estão mudando, estão cada vez mais preocupados com a sua saúde, né? Diferente da mulher que sempre procura ir cedo no ginecologista, o homem agora está começando a ter essa noção, né? Essa noção, né? Ô, Márcio, a gente sabe que impotência é um dos assuntos que mais assustam os homens. Sem dúvida. E quando chegam pacientes no seu consultório, eles chegam assim falando que estão usando remedinho Paraguai, que a gente sabe que o Paraguai é uma coisa... Você tocou num assunto muito sério aí, né? Você está abordando um assunto extremamente sério. Rose, é incrível. Eu posso dizer para você que não tem uma semana que não chega até o meu consultório um paciente dizendo que está tomando esses remedinhos, que o nome é o Pramil. É um remédio do Paraguai que as pessoas estão usando com uma certa frequência e estão se envolvendo num perigo, se automedicando com uma medicação que a gente não sabe a origem, a gente não sabe a procedência disso, que maneira que ele vai agir no organismo, nós não conhecemos uma medicação contrabandeada, ele entra num território muito perigoso, ele está abusando, ele está colocando a sua saúde em perigo. Márcio, eu acho assim, a automedicação já é complicada em qualquer aspecto. Eu, particularmente, você só de ver de regime, né? Às vezes falavam assim, tem tal remédio que aqui não está vendendo, no Paraguai vende. Eu, particularmente, nunca quis tomar. Porque eu tenho um pouco de medo. Então, assim, às vezes, em vez de você fazer um bem, você está fazendo muito mais mal para a sua saúde. Exatamente, porque é interessante contar que os pacientes que chegam até o consultório, eles não vêm falando bem do remédio. Eles falam, doutor, eu tomei esse remédio, eu me arrependi de ter tomado porque ele me fez mal, ele me deu sintomas que eu nunca tive, queda de pressão, ele teve sintomas assim extremamente desgastantes para a pessoa, entende? E esse do ponto de vista do corpo dele, ele se sentiu muito mal tomando o remédio, né? E seria para aumentar... Para melhorar a potência. Seria o nosso azulzinho lá. A promessa seria um tipo de um Viagra, mas é um Viagra Paraguai e nós não sabemos a procedência disso. Então, e além disso, nós podemos acrescentar que ele entra numa dependência psicológica do remédio. De repente, ele tem aquela carga emocional muito forte, a dependência psicológica. Ele só vai conseguir ter relação se justamente ele estiver usando o remédio. E às vezes não é nem o remédio que está fazendo efeito, mas é o psicológico, que falou. Então, ele está abusando da saúde, ele deixa de ter um diagnóstico, muitas vezes ele tem uma doença por trás disso que pode ser resolvida, ele está tomando um remédio que não se sabe a procedência, então uma dependência psicológica pode acontecer. Então, a pessoa tem que pensar muito bem, é a sua saúde que está em jogo, né? E é muito comum, né, Márcio, as pessoas que começam a usar esse remedinho porque um indicou, porque um dia, ou porque acha que vai ficar, né? Geralmente é um amigo, né? Um amigo, o tal do homem, o problema é que ele é o amigo que dá palpite, né? E aí acaba, então, realmente, a maioria que vai no consultório e começou a usar por brincadeira, por algum motivo, se tornou dependente. Se torna dependente, tem problemas de saúde, tem problemas de efeito colateral do remédio, passam mal, tem sensação de desmaio, tem problemas gástricos e, principal, começa a não funcionar. Às vezes, no começo é uma maravilha e depois não funciona, ou seja, ele não tem o seu diagnóstico ainda. Então, ele está tomando um remédio sem saber a causa principal do seu problema. Muitas vezes é emocional, apenas uma coisa que seria facilmente resolvida. Nesse caso, a gente sabe, por exemplo, que pessoas quando tomam muito remédio para dormir, elas se viciam, você tem que fazer tipo uma desintoxicação. Não é? Certo. Porque eu conheci pessoas que tomavam Dormonide para dormir e era uma coisa assim, tiveram que se desintoxicar. No caso de pessoas que começam a tomar um remedinho, né, para aumentar a potência e vicia, tem que parar, se consegue se desintoxicar, vamos dizer assim, ou isso é reversível? A pessoa tem que tomar para sempre o remédio, né? Não é bem assim, depende, cada caso tem que ser individualizado, Rose. Existem casos graves que a pessoa tem que tomar por meses, até anos, e dependendo de determinados casos, tem que tomar sempre o remédio. Existem outros não, que de repente ele consegue tomar o remédio, ele começa a melhorar seu desempenho sexual, a gente começa a tirar o remédio aos poucos, ele começa a melhorar. Eu digo para todo mundo, o tratamento tem que ter um começo, um meio e um fim. Porque assim, quando você receita o remédio, é porque você sabe a quantidade, a dosagem, exato, você está acompanhando, o tempo, né, você está acompanhando, você vai conversando, então tem que ser orientado, você tem que ir no médico. Você está fazendo uma orientação, você estudou, você viu qual é o caso dessa pessoa, você traçou uma estratégia de tratamento.
É uma estratégia que você tem que fazer. A pessoa tem que ver, tem que ser visto como um todo. E através dessa estratégia ele vai usar o remédio. E nós vamos procurando, na medida que ele responde bem, tentando ter alternativas para que ele deixe de tomar o remédio continuamente. Mas existem casos que são mais difíceis, que a pessoa tem que tomar por muito tempo. Até a carga emocional é muito grande, a insegurança que se instala é muito grande. Muito grande. O Márcio, a gente sabe também que o papel da mulher é fundamental. Então, ela tem participado, o paciente vai até seu consultório, você receita um tratamento, você passa. A mulher tem ajudado e aonde a mulher pode ajudar nesse tratamento? A mulher pode ajudar em diversos aspectos. O principal é ela acompanhar o paciente, quer dizer, acompanhar o seu parceiro. Quando uma mulher participa na consulta, já é um grande avanço, porque ela vai dividir esse problema, ela vai poder, às vezes, selecionar juntamente com o homem o melhor tipo de tratamento, o tratamento que vai se incorporar ao casal. Tudo isso é um benefício muito grande para o tratamento. E eu acho assim que muitas vezes é legal a mulher acompanhar, porque muitas vezes a mulher acha assim, ele já não gosta mais de mim, ele está com outra, exatamente. E ela acompanhando... Ela vai ver... Que não é ela o problema. Muitas vezes o homem gosta até que a mulher esteja junto, justamente por isso, para mostrar, olha, não é um problema que eu quero. Eu não quero ter assim, eu queria estar melhor com você sexualmente, e não estou conseguindo. Então existe um problema e nós vamos buscar a causa e vamos fazer o tratamento desse problema. Nós vamos tratar, como eu disse, vamos procurar melhorar o caso. O homem ele também perde o desejo sexual. Perde porque vai chegar uma idade, vai perder, ou perde só por problemas pessoais, ou perde por doença. Rose, o homem também tem falta de desejo, isso acontece. Eu posso dizer assim, as 4 maiores causas que vão fazer o homem perder o desejo. Vamos lá. Primeiro, o problema hormonal. Ele pode ter algum distúrbio hormonal, alguma coisa, o hormônio começa a haver um desequilíbrio com a idade. Algumas pessoas, até 20% dos homens podem apresentar isso. Então ele tem que fazer um diagnóstico, fazer um diagnóstico, um exame pelo sangue e poder verificar isso. Segundo lugar, são remédios. Muitas vezes o homem está tomando remédios para depressão que baixam também o desejo. A gente tem que constatar isso. Em terceiro lugar, problemas emocionais. Tristeza, depressão, também baixa o desejo. E por último, nós não sabemos, não menos importante, a parceira. Muitas vezes ele não está atraído pela parceira, ele não está se dando bem com a parceira, ele não está tendo uma relação saudável com a parceira, ele também pode baixar o desejo. Márcio, eu tinha um monte de perguntas para fazer para você, então sempre fica o convite para você voltar. Estou sempre à disposição, Rosa. Obrigada pela sua presença.